Saudações, sacerdotisas e iniciados. Hoje eu vou falar de um conceito esotérico que é muito importante, que são os lares ou o lar. A palavra lar, ela significa o local de onde nós pertencemos. Tem uma semelhança com a palavra casa, mas a casa ela significa mais o local físico do que o sentimento e a empatia familiar. O lar, então, é aquilo que você carrega no peito, no coração. E o que significa a palavra lar? A palavra lar vem de lareira, que é o local onde se queima o fogo sagrado. Numa antiguidade muito distante, na época dos romanos e mais anterior, na época dos gregos, os lares eram o altar que ficava na sala da casa, no qual apenas os membros da família tinham acesso e faziam ali os seus ritos familiares, sagrados e espiritual. Então, a primeira religião que cada um tinha era a sua religião familiar. Esses antigos gregos e os antigos romanos, eles moravam numa espécie de um pequeno sítio, no qual haviam campos de cultivo e que era murado. No centro dessa propriedade rural ficava a casa e no centro da casa o altar. Todos os membros dessa família que morriam eram enterrados dentro dessa casa, não na parte física, mas no terreno todo que era murado, próximos aos campos ou em outros locais que eles achavam adequados. Dessa forma, eles acreditavam que o lar, isso é, o espírito que ficava vivo e mantido naquelas várias cerimônias religiosas familiares que eram feitas, conectava também os ancestrais da família a uma presença contínua representada pela chama. Dessa forma, aquele fogo vivo que mantinha então a palavra lareira, que mantinha o lar, ou seja, o centro do altar da vida religiosa antiga, representava uma egrégora familiar, no qual todas as pessoas vivas, mas também todos os entes falecidos, iam compor aquela força espiritual da família. Dessa forma, essa família conseguia uma proteção desse espírito da coletividade, que era mantida pela egrégora. O fogo era um elemento de culto importantíssimo e aquela chama, de forma alguma, poderia ser apagada. Esse fato é muito bem trabalhado no poema épico da Eneida, escrito por Virgílio. Quando Enéas foge de Troia junto com a sua família, a sua esposa carrega a chama sagrada que saiu de Troia e foi fundar Roma. Então, o espírito familiar de Enéas estava com ele, o protegendo o tempo todo. Daí vem a expressão que o santo de casa não faz milagre. Porque quem é o santo de casa? É o lar. E o lar, ele está trabalhando para a proteção contínua de toda a família. O milagre, então, é pedido para um outro santo. Essa coisa de pedir um milagre para o outro santo
na antiguidade grega, era chamada de teurgia, a forma de trabalhar com os deuses celestiais, que eram a força primordial da organização do universo. Um cosmo refletido externamente e internamente, que compunha o universo e o homem. Assim, quando nós pensamos então em lar, é a estrutura religiosa que é mantida até hoje nas igrejas católicas, até hoje nos templos zoroástricos, é mantido nas sinagogas também. O fogo era o símbolo que, na origem do cristianismo, representava o Espírito Santo. Um elemento comum também na cultura védica, chamado de Agni, o deus do fogo, que convoca os demais deuses para que o Brahmane consiga se intermediar entre a vontade dos homens e a vontade dos deuses. O fogo sagrado, esse lar, vai dar origem do nome lojas maçônicas, ou das lojas ou capítulos Rosa Cruz, ou dos lumisiais gnósticos. Esse fogo sagrado, ele está ao mesmo tempo mantendo e sendo mantido pela egrégora de todos aqueles que estão celebrando ou ritualizando algo naquele lugar. Dessa forma, todo magíster e toda alta sacerdotisa podem e devem ter um altar particular em casa e sempre oferecer o fogo de uma vela para a sua divindade interna. De uma forma perfeita, seria maravilhoso manter sempre uma vela acesa em casa, num altar, num ambiente seguro e também discreto. Um lugar de privacidade para você e o seu espírito se consagrarem.